Boa noite, irmãos. Vamos começar abrindo lá em João, capítulo 14. João, capítulo 14, versículo 21. Diz assim: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. Aqui Jesus conversando com os apóstolos e realmente exortando eles a verdadeiramente buscar um relacionamento próximo com Deus, um relacionamento íntimo com Deus. E curioso que as escolhas de hino e a oração que o irmão Victor fez foram bem nesse sentido. Realmente até assusta como Deus prepara as coisas para. A abertura tem muito a ver com a mensagem que vem depois. Ah, mas o assunto de nós hoje é esse: o nosso relacionamento com Deus, buscarmos um relacionamento verdadeiro com Deus. E, e o que é nós nos relacionarmos com Deus? Bom, se a gente lembrar a passagem lá em Colossenses 1, capítulo 9, versículo 9, capítulo 1, versículo 9, que diz: para buscarmos verdadeira sabedoria, inteligência espiritual, depois ele diz para buscarmos andar dignamente diante do Senhor. Mas tudo isso são requisitos para queremos estabelecer um relacionamento. Eu não posso ser amigo de alguém se eu não conheço essa pessoa. Ah, Todos meus amigos, eu conheço eles, a intimidade deles em algum grau ou outro. Tenho amigos que eu conheço muito sobre os problemas deles, sobre as dificuldades. Outros que eu não conheço tanto, mas ainda assim conheço mais do que alguém que eu não tenho tanta proximidade. Então, isso é essencial para todo relacionamento, conhecermos a outra pessoa. E se queremos ter um relacionamento verdadeiro com Deus, precisamos conhecer a Deus. Ah, e na Bíblia a gente tem diversos termos para isso, para buscar uma vida mais próxima de Deus. Obediência, santidade, consagração. Temos que ter aplicações diferentes, mas todos levam a mesma coisa, uma busca maior a Deus, a busca mais forte a obedecer ao Senhor, a conhecer as coisas de Deus. E se a gente for ver, temos várias passagens que falam sobre isso. Aqui mesmo, em João 14 ainda, no versículo 15, fala: Se me amais, guardai os meus mandamentos. E se realmente amamos a Deus, se realmente queremos ter um relacionamento próximo com Deus, precisamos ser obedientes, precisamos fazer a vontade de Deus. Não fazer a vontade de Deus de maneira obrigatória, como se fôssemos obrigados a isso, mas realmente obedecer de bom grado. Uma passagem que fala, um versículo que fala bem sobre isso, é lá 2 Samuel, capítulo 15. Posso encontrar aqui. 2 Samuel 15, versículo 22. Versículo 22? É 1 Samuel, não 2 Samuel. 1 Samuel 15, versículo 22. Hum, Porém, Samuel disse: porventura, o Senhor, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. E aqui então, Deus, por meio de Samuel, diz, né, que ele prefere a nossa obediência do que façamos aquilo que é mandado apenas porque é mandado. Nessa época, então, os judeus tinham que seguir a lei, fazer os sacrifícios que eram requeridos. Porém, para Deus, apenas o sacrifício, apenas o legalismo não tem valor. O que Deus realmente espera é um coração desejoso de obedecer, desejoso de fazer a vontade de Deus. Ah, e é curioso que a palavra obedecer, nós no nosso dia a dia costumamos entender como algo que é imposto, que é impositivo. Então, eu tenho que obedecer meu patrão no meu serviço porque senão eu vou ser demitido, senão vou ter um desconto no salário, alguma coisa assim. Então, a palavra
obedecer para nós tem muito esse cunho impositivo. Porém, na Bíblia, o que nós vemos é a palavra obedecer com o sentido de nós voluntariamente nos submetermos a Deus. A definição de obedecer no dicionário é justamente isso: é se submeter à vontade de outrem. Porém, pode ser uma submissão imposta, onde nós somos obrigados a nos submeter àquilo, por alguma pressão externa, coisa assim, ou uma submissão voluntária. E o que vemos na Bíblia muitas vezes, o uso da palavra obediência, obedecer, é nesse sentido voluntário. Nós voluntariamente obedecermos a Deus. Então, quando diz aqui em Samuel 15, quando diz em outras passagens que devemos obedecer a Deus, não é nesse sentido de que devemos fazer o que Deus manda apenas porque Deus manda. Senão seria apenas um legalismo. Devemos fazer isso porque realmente queremos fazer a vontade de Deus. Nós entendemos que aquela é a vontade de Deus e queremos fazer aquilo. Quando a Bíblia fala sobre entrega, sobre uma vida de devoção, uma vida de sacrifício, uma vida de oferta, é realmente isso, buscarmos obedecer a Deus, nos submetermos à vontade de Deus, nos entregarmos completamente para fazer a vontade de Deus. E é isso que devemos buscar para ter um relacionamento próximo com Cristo, relacionamento próximo com Deus. É conhecer a vontade de Deus em primeiro lugar, porque não existe isso de eu sirvo a Deus da maneira que eu quero. Não, Deus tem a sua maneira de ser servido. Deus sabe como Ele quer ser servido e Ele diz como Ele quer ser servido. Então nós devemos, primeiro de tudo, conhecer essa vontade de Deus, conhecer aquilo que Deus quer de nós. E, em segundo lugar, realmente queremos obedecer a Deus. Queremos fazer a vontade de Deus. E uma outra passagem que comenta sobre essa questão de santidade, de uma devoção a Deus, é em 1 Pedro, capítulo 1. De novo, eu vim para 2 Pedro. 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. A passagem aqui do 13 ao 16. Que diz assim: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então aqui, essa carta de Pedro, uma carta universal, e não direciona nenhuma igreja específica, e ele trata de diversos assuntos importantes na vida do crente. A esperança da salvação, lá no começo da carta, aqui uma exortação à santidade. E ele continua falando sobre outros aspectos importantes e práticos da vida do crente. E esse é um ponto muito importante. A santidade é o que devemos buscar, é realmente nos separarmos deste mundo. Santidade, ser santo tem esse significado de separado, e devemos buscar realmente nos separar deste mundo. Mas não apenas, como eu já disse antes, não apenas nos separarmos pura e simplesmente, mas isso como um meio de fazer a vontade de Deus e nos aproximarmos de Deus. De sabermos que nisso estamos agradando a Deus, que nisso Deus tem prazer em nós, e que com isso podemos ter um relacionamento mais próximo de Deus. Esse tem que ser o nosso objetivo aqui de vida. Fazer a vontade de Deus, realmente querendo agradar ao Senhor. Realmente busca, lembrando que Ele é um Deus vivo, lembrando que é um Deus que nos salvou e que nos ama, e que tudo que fazemos, toda boa obra que fazemos, não é mera e simplesmente uma boa obra em si, mas sim é a vontade de Deus. É algo pelo meio que Deus tem prazer em nós e que nós nos aproximamos de Deus. E então, certo. Vimos o que é ter um relacionamento com Deus, como buscar esse relacionamento. E temos uma relação próxima com Deus, uma relação íntima com Deus, nos traz diversos benefícios. O primeiro deles aqui, temos amizade com Deus. Se a gente for ver lá em Tiago, voltando um pouquinho, Tiago 2:23, aqui 2:23 diz assim: E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Realmente, se a gente for lembrar da história de Abraão, quando ele foi chamado, tudo que ele viveu, tudo que ele teve que passar,
realmente vemos que ele foi um homem de grande fé. Não à toa também um outro nome que ele é chamado é o pai da fé. E vemos que Abraão era chamado de o amigo de Deus. Isso é um nível de intimidade com Deus, de proximidade do Senhor tão grande que é até difícil colocar em palavras. Mas Abraão teve essa amizade profunda com Deus. Ele era chamado de o amigo de Deus. E isso por si só é algo que deve trazer grande alegria ao crente, deve trazer grande satisfação a nós. Saber que podemos ser chamados de um amigo de Deus. Nós já somos chamados de filhos de Deus, como vimos lá em 1 Pedro, nós somos chamados de filhos de Deus. Então nós já temos essa relação próxima com o Senhor, e de filhos por adoção, mas podemos buscar essa relação mais próxima, e sermos chamados realmente de amigos de Deus. E outra coisa que isso nos traz é a segurança durante as tribulações. E um caso clássico disso é o caso de Jó, que lá no capítulo 1, só procurando aqui, aqui. No capítulo 1, versículo 21, ele diz: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou, e nem atribuiu a Deus falta alguma. Se a gente for ver no versículo 20, que vem antes, e Jó vai dizer isso: Então Jó se levantou e rasgou seu manto e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. Então vemos que depois de uma tragédia absurda que aconteceu na vida de Jó, a primeira reação dele foi adorar a Deus. Aqui no versículo 20 diz que ele se prostrou em terra e adorou ao Senhor. E ele diz: O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E realmente, em momento algum, Jó blasfemou contra Deus, pensou mal contra o Senhor. Ele realmente foi genuíno naquilo. E olha, eu não conheço ninguém hoje em dia, e eu falo isso até por mim mesmo, me conhecendo, que acho que ninguém teria essa mesma reação hoje em dia. Eu que me considero uma pessoa bem desapegada, até que eu também não tenho muitos bens, então não tenho muito ao que me apegar também. Mas se eu perdesse minha casa, minha família, perdesse os irmãos aqui da igreja e só me sobrassem 4 amigos para ficar me atazanando, olha, eu provavelmente teria blasfemado contra o Senhor. Muito provavelmente. Mas Jó não. Porque Jó, ele era firme em Deus. Ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. Ele sabia que, assim como Deus deu tudo para ele, Deus podia tirar tudo dele. E que Deus também depois poderia dar tudo de novo, assim como Deus fez no final do livro. Então, Jó tinha essa verdadeira fé e tinha essa verdadeira relação íntima com Deus, de saber que a vontade de Deus está sendo feita, então está tudo bem. Um outro caso em que podemos ver isso é no livro de Neemias. Em Neemias capítulo 2, versículos de 5 a 8, dizem: E disse ao... Aqui. E disse ao rei... sim, um contexto antes, que então a cidade de Jerusalém estava destruída e a notícia disso chegou a Neemias. Então ele ficou triste, com o rosto abatido, como diz aqui a descrição. E então o rei pergunta a ele por que que ele estava dessa maneira. Então aqui no versículo 5, Neemias diz ao rei: Se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: Quanto durará esta viagem, a tua viagem? E quando voltarás? E aprove o rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. E disse mais ao rei: Se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da costa do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade, para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu
segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então aqui, ah, daqui o Neemias ele atendia ao rei, então ele pôde pedir assim diretamente ao rei essa coisa. E realmente Neemias confiou plenamente em Deus. Antes disso, no capítulo 1, mostra a oração de Neemias a Deus, que ele realmente pede para que a cidade seja reconstruída, para que Deus permita que isso aconteça. E aqui, então, quando o rei pergunta a Neemias o porquê disso, né? O que ele quer que o rei faça. Então, tem aquela passagem que Neemias faz a oração relâmpago, ele ora aquela oração rápida, e tudo isso confiado em Deus. Neemias tinha plena confiança em Deus de que isso aconteceria. E Deus poderia permitir que o rei tivesse essa boa vontade de o enviar para reconstruir a cidade. E Neemias só pode confiar em Deus dessa maneira porque ele tinha uma relação próxima a Deus. Ninguém que está frio na fé, ninguém que está distante do Senhor pode ter essa confiança em Deus, de que Deus irá fazer isso, pode ter essa plena convicção. Podemos até dizer, eu confio que Deus tem poder para fazer. E racionalmente a gente pode até entender realmente que Deus tem todo o poder para fazer. Mas se dentro de nós a nossa fé está fraca, está morna, a gente não vai acreditar de fato que Deus vai fazer aquilo. Ah, então, isso aqui é um exemplo de como Neemias, Neemias realmente confiava, realmente tinha essa relação íntima com Deus para conhecer o seu Senhor e que ele poderia fazer isso. E então, há todos esses benefícios em ter um relacionamento íntimo com Deus, em buscar Deus verdadeiramente. Temos essa segurança, temos essa amizade verdadeira com Deus, essa confiança no Senhor, saber que Ele irá nos escutar, que nossas orações vão passar do teto, né? Dizem que uma oração feita de qualquer jeito não passa do teto. Quando se tem uma relação próxima com Deus, sabemos que nossas orações são ouvidas, chegam até Deus. E tudo isso é um grande benefício que temos e que Deus nos dá. Deus está esperando que nós o busquemos, e Ele nos dá tudo isso. Porém, se nós nos distanciamos do Senhor, então temos uma série de malefícios. E aí a gente vê, por exemplo, o caso de Davi, que eu acho que é um caso bem emblemático, de ficarmos insensíveis ao pecado, onde Davi não só adulterou Batseba, mas também mandou assassinar Urias. E tudo isso porque ele estava tão distante de Deus, tão frio, tão morno, que ele já estava insensível para o pecado. Ele já não sentia mais o mal que estava fazendo. Então ele adulterou e ele, naquele momento, não se arrependeu disso. Ele mandou matar Urias e naquele momento também tentou de todas as formas fazer Urias e se deitar com sua mulher para tentar enganá-lo. Não conseguiu, ia ter que matar ele, não ia ter jeito. E esse foi o pensamento de Davi no momento. Só depois, quando Natan vem falar com ele, que ele de fato se arrepende, que ele vê o tamanho do estrago que ele tinha feito. Mas esse é um dos efeitos graves que o distanciamento do Senhor causa em nós. Essa insensibilidade para o pecado, essa coisa que nós não sentimos o pecado que cometemos. E nem precisa ser algo em uma escala tão grande quanto isso. Não precisamos matar alguém para perceber que a gente está insensível para o pecado. Mas em coisas simples, em coisas menores, a gente começa a contar aquelas mentirinhas brancas. Uma mentirinha que não vai fazer mal, mas é mais fácil contar essa mentira do que eu ter que explicar toda a situação. Ah, ou inúmeras outras situações que a gente pode ver no nosso dia a dia. Acabar enganando alguém porque acaba sendo mais vantajoso para a gente. Mesmo coisas pequenas, né? Sempre começa nas coisas pequenas, mas nisso aí já estamos insensíveis para isso. O nosso coração planeja, maquina esse mal, pensa em como vamos fazer isso, e a gente nem sente mais o mal que estamos planejando, e a gente muitas vezes vai lá e executa isso. Um outro problema que o distanciamento de Deus causa é que a gente começa a se preocupar com muita coisa desse mundo. As coisas desse mundo começam a nos afetar muito. Começamos a ficar muito ansiosos porque queremos nós mesmos resolver as coisas e não confiamos mais em Deus. Como diz o hino que cantamos agora, nós não levamos
nossos problemas a Deus em oração. E isso é um problema. Porque deixamos de confiar em Deus, deixamos de orar para Deus, porque acaba sendo algo secundário. Podemos até orar na hora das refeições, antes de almoçar, antes de jantar, mas não é uma oração verdadeira, é uma oração muitas vezes automática. E as preocupações do mundo acabam tomando conta de nós. Às vezes, muitas vezes, vamos orar falando alguma coisa que nem estamos prestando atenção e pensando no meu serviço, no meu estudo, em algum problema que eu estou tendo, alguma dívida atrasada. E isso acontece muito. Um exemplo que a gente vê na Bíblia é lá o caso da igreja de Corintos, que tinha um grande partidarismo, que os membros lá estavam todos preocupados com outras coisas, na ceia ninguém respeitava a ordem ali. Isso é um problema que acontece, a gente se preocupar muito com as coisas do mundo, se preocupar com coisas terceiras coisas que não deveriam ser realmente relevantes, deixar as coisas de Deus em segundo plano, em terceiro plano, quinto plano, e realmente esquecermos delas. Ah, e outra coisa, outro malefício que isso pode nos causar, é a falta de prazer em Deus, as coisas de Deus. Um caso que nós vemos é o caso de Jonas, que foi mandado para pregar aos ninivitas, mas por conta do seu ódio aos ninivitas, foi um povo que dominou sobre os israelitas, e ele tinha realmente essa questão contra eles. Ele se recusou, ele não queria. Ele, até no capítulo 4 lá, depois que Deus converte toda a cidade, ele diz: "Ó Deus, eu sabia que o Senhor iria fazer isso." Ah, Estou parafraseando, não foram exatamente essas palavras, mas Jonas diz que ele sabia que Deus tinha poder para converter os ninivitas e que ele iria fazer isso se ele pregasse lá. Ah, então Jonas não teve prazer nenhum. Ele viu a grandeza do poder de Deus, viu a maravilha de Deus convertendo toda aquela cidade e não teve prazer algum. Ele ficou descontente com aquilo. E o mesmo pode acontecer com nós se nós nos distanciarmos de Deus, se esfriarmos nosso relacionamento com Deus. Então, de que adianta eu, por exemplo, estar aqui pregando se eu tiver com a minha mente em outro lugar, se eu não tiver realmente com vontade de pregar, se eu não tiver realmente com vontade de agradar a Deus, que, que valor tem eu estar aqui pregando? O irmão que dá abertura aqui, se ele não quiser, se ele tiver com a mente em outro lugar, que valor tem essa abertura? Se todos nós aqui estamos com a mente em outro lugar, de que adianta eu pregar, de que adianta os irmãos ouvirem, se estamos com a mente em outras preocupações? Realmente houve um culto aqui? Realmente adoramos a Deus? Acho que não. E isso é um problema que acontece quando nos distanciamos de Deus. A gente para de sentir prazer nas coisas do Senhor. As coisas de Deus não nos causam mais contentamento. A gente acaba procurando no mundo nos entretenimentos do mundo, essa alegria que não encontramos mais. Só que nada pode nos preencher. E só Deus pode preencher essa alegria, esse contentamento em nós. E só vamos realmente ter verdadeiro prazer novamente quando nos arrependermos, quando buscarmos a Deus novamente, quando buscarmos esse verdadeiro relacionamento com Deus. Então, esses são alguns malefícios, alguns problemas que nos distanciar de Deus pode nos causar. Existem inúmeros outros, mas eu listei esses que achei pertinente. E qual é a razão para a gente se afastar de Deus? O que nos leva a gente a se afastar de Deus, a nos distanciarmos do Senhor? Bom, não tem nenhuma razão externa. Se nós nos afastamos de Deus, é porque nós damos espaço à carne. É porque nós buscamos o mal. É porque nós estamos ativamente buscando aquilo que é mal. Gálatas 5, lá tem a passagem que diz que ou estamos no espírito ou estamos na carne. Não podemos fazer um ou outro, não podemos estar no meio, tomando alguma atitude que não seja nem da carne nem do espírito. Nós ou estamos fazendo a vontade do espírito ou estamos fazendo a vontade da carne. E se não fazemos aquilo que é da vontade de Deus, então estamos fazendo aquilo que é da vontade da nossa carne. E então, se nós nos afastamos do Senhor, nos afastamos de Deus, isso é culpa inteiramente nossa, isso é responsabilidade completamente nossa. Isso foi completamente da nossa vontade de buscarmos as coisas que são contra Deus. E e nada começa de repente assim. Hoje eu tô aqui pregando e amanhã
eu vou tá matando alguém porque eu já tô insensível ao pecado. Não é assim que funciona. Tudo é uma bola de neve. Então a gente começa deixando de orar, ou então nossas orações começam a ficar mais mecânicas. Vou orar antes de dormir, mas eu tô com sono, então vou orar rapidinho aqui, dormir. Vou orar antes de almoçar, vou orar rapidinho aqui que eu tô com fome, vou comer. A gente para de colocar sinceridade naquilo que a gente está falando com Deus. Que nossas orações não são uma simples reza. A gente não somos que nem os católicos que simplesmente estamos repetindo um mantra. Não, nossas orações são verdadeiras conversas com Deus. Temos que lembrar disso, que nosso Deus é um Deus vivo. Quando oramos, estamos conversando com Deus. Estamos querendo passar aquilo que temos para falar para Deus. Então, temos que lembrar sempre disso, que nossa oração ela vai ser ouvida por Deus. E então temos que colocar sinceridade naquilo que falamos. Temos que buscar verdadeiramente falar com Deus. E não simplesmente uma oração mecânica, obrigado, eu peço isso, aquilo, amém. Não, não é isso. Devemos colocar sinceridade naquilo que fazemos. Outra coisa que nos faz dar mais espaço à carne é quando atentamos mais para as coisas do mundo. Então a gente começa a adquirir mais responsabilidades, tendo serviço, seja onde for, e essas coisas começam a ocupar nossa mente. E nisso, acabei esquecendo minha leitura diária de hoje. E, consequentemente, vou esquecer de amanhã ou então em algum outro dia. E nisso, já que eu esqueci tantas vezes a minha leitura diária, eu vou deixar de ler, ano que vem eu começo de novo a minha leitura. Isso é um problema. A gente está deixando uma coisa de Deus de lado porque as coisas do mundo tomaram conta da nossa vida. E o que é mais importante? As coisas desse mundo ou as coisas eternas? Mesmo que nossa vida seja corrida, tenha muita coisa, devemos ter tempo para as coisas de Deus. E se nós não temos tempo para as coisas de Deus, então talvez seja melhor cortar algumas coisas deste mundo. Mas, enfim, a razão pela qual nós vamos nos distanciar do Senhor é sempre porque nós ativamente damos espaço para a carne. E, e isso pode vir de diversas formas. Seja com uma aparência de coisa boa, então, no meu serviço, agora eu tenho mais coisa para fazer no meu serviço. Bom, trabalhar é algo bom. Porém, se o serviço nos consome tanto a ponto de deixarmos de fazer as coisas de Deus, então já não é mais algo bom. É algo que nós estamos ativamente nos dedicando mais ao serviço do que a Deus. E isso é um problema. E, em resumo, todo o nosso problema de nos distanciarmos de Deus é culpa nossa. É algo que nós temos que vigiar. Nós temos que atentar para isso, para não darmos espaço para a carne, para não deixarmos a tentação do pecado se manifestar, nós realmente cumprirmos esse pecado, essa tentação. Não devemos nos entregar. Devemos realmente ativamente lutar contra isso e cada vez mais e mais buscar a Deus. Buscar realmente um relacionamento próximo a Deus. E alguns exemplos de vida de consagração na Bíblia. Temos alguns, vários. Mais uma vez que nós deixamos de pecar, que deixamos a tentação de lado e realmente buscamos a Deus, buscamos esse relacionamento íntimo com Deus, a gente pode ter uma vida muito, muito mais alegre, mesmo se tivermos problemas, como vimos em Jó, a gente vai ter uma vida mais contente, uma vida mais satisfeita, porque sabemos que Deus estará conosco a todo momento. E um exemplo de vida é Abraão mesmo. E agora a gente vai fazer alguns passeios aqui em Gênesis. Então, começando em Gênesis 12. Gênesis 12, versículo 1, que é quando Deus chama Abraão. Ou então, nesse momento, Abraão. Versículo 1 diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma nação, uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Então aqui a gente vê que Deus chamou Abrão, deu-lhe essa ordem,
E Abraão foi. Abraão, nesse momento, foi. Sem contestar, sem duvidar, ele foi, ele obedeceu. Não porque ele foi imposto, porque ele foi mandado, que se ele realmente não tivesse vontade de fazer isso, ele questionaria. Mas não, ele ouviu a voz de Deus, ouviu a ordem de Deus e cumpriu, porque ele quis fazer a vontade de Deus. E continuando no capítulo 14, capítulo 14, versículo 21. Aqui, logo depois da guerra dos 4 reis contra 5, onde Ló é levado cativo e Abraão vai lá para libertar Ló, depois de toda a guerra que acontece. Então, aqui no versículo 21 diz: E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dá-me a minhas pessoas e os bens toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que, desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos homens que foram comigo, Aner, Escol e Manre. Estes tomem a sua parte. Então aqui a gente vê que, apesar de ter lutado nessa guerra ao lado desses reis, ah, a preocupação de Abraão aqui não foi de receber o seu espólio, que seria justo que ele recebesse pela parte que ele lutou, mas ele se preocupou mais com Deus, porque até este momento tudo que Abraão conquistou é porque Deus lhe deu. Ah, então ele não queria, como diz aqui, né, que o rei de Sodoma pudesse dizer, eu enriqueci Abraão. Não, porque então Abraão rejeitou essa oferta do rei de Sodoma. Ele queria realmente que tudo aquilo que ele tivesse viesse da mão de Deus. Para que ninguém outro pudesse dizer que enriqueceu ele, mas que Deus o enriqueceu, que Deus foi que fez todas as obras em sua vida. E essa é uma preocupação genuína de Abraão. Ah, Pensando nesse momento aqui que ele tinha acabado de guerrear, libertar do seu sobrinho, estava no meio de outros reis, rei de Salém, rei de Sodoma, e a preocupação dele foi em como ele iria glorificar a Deus nesse momento. Ele sabia que se ele pegasse essa parte dos espólios, tudo bem, ele poderia até pegar, mas se ele não pegasse, o nome de Deus seria exaltado naquilo, seria glorificado naquilo. Então a gente vê nisso que realmente Abraão tinha uma preocupação. Ele conhecia a vontade de Deus e ele teve essa preocupação em agradar a Deus, em agradar o Senhor, de ser, buscar, tentar ser um bom amigo e de fazer a vontade do Senhor, de fazer algo que agradasse a Deus. E continuando no capítulo 18, capítulo 18, aqui a passagem sobre a destruição de Sodoma. E pouco antes, então, o Senhor vem para falar com Abraão. É aqui no versículo 17. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos, a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então aqui, logo depois disso, então o Senhor anuncia a Abraão que ele irá destruir Sodoma e Gomorra. Então tem aquele momento em que Abraão conversa com Deus e fala, não, se tiver 50 justos lá, poupe a cidade, o Senhor poupará a cidade, se tiver 45, se tiver 30, 20. A gente vê aqui nesse momento, então, que Deus fala com Abraão, o Senhor é claro com Abraão nesse sentido, porque eles são verdadeiramente amigos. Existe essa relação tão próxima entre Abraão e Deus, que Deus fala diretamente a Abraão aquilo que ele vai fazer, aquilo que ele determinou. E ele ainda ouve o que Abraão pede para ele. Claro que a vontade de Deus já está determinada, então aquilo que Deus determinou ele iria fazer. Porém, também já estava na determinação de Deus que Abraão iria ter misericórdia daquelas almas em Sodoma e Gomorra, que Abraão iria então pedir por isso. Isso mostra mais um pouco dessa relação próxima entre Abraão e Deus.
E também no capítulo 22, naquela parte em que Deus pede para que Abraão sacrifique seu filho, e Abraão vai. Aqui no versículo 22, capítulo 7, diz: Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai, ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo, a lenha, onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Abraão aqui não sabia como é que Deus iria prover, mesmo não sabia se que Deus iria impedir ele de imolar seu filho. Não sei o que Abraão pensou exatamente que poderia acontecer. Mesmo se ele fizesse isso, ele sabia que Deus poderia tornar a reviver Isaac, a ressuscitar Isaac. Mas ele foi com plena fé, porque ele conhecia Deus. Ele sabia que Deus tinha um propósito com aquilo e que ele deveria fazer a vontade de Deus. Então, apesar dele não saber exatamente o que aconteceria, como seria feito, ele sabia que a vontade de Deus seria feita. Então, por isso, ele foi plenamente confiado, sem qualquer dúvida em relação a isso. E, para terminar essa parte sobre Abraão, no versículo 24 ainda, no capítulo 24, versículo 2, aqui é a passagem onde Abraão manda o seu servo buscar uma esposa para Isaac, onde ele vai e busca Rebeca. E aqui no versículo 2 diz: E disse Abraão ao seu servo, mais velho da casa, que tinha um governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio das quais eu habito. E isso é o que então Abraão pede para seu servo. E ele faz isso com uma preocupação genuína, de que ele não queria uma mulher daquele povo que pudesse desviar a Isaac dos caminhos de Deus, mas alguém da sua terra que também era temente a Deus, que também servisse ao Senhor para que ambos juntos pudessem servir a Deus. E essa era uma preocupação genuína de Abraão. Mais uma vez, ele tinha essa preocupação porque ele queria agradar a Deus, queria fazer a vontade do Senhor. Como Deus mesmo tinha dito lá atrás, quando estava falando sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, Deus já sabia que Abraão faria sua casa andar nos caminhos de Deus. E realmente é isso que Abraão está procurando, fazer com que Isaac ande buscando a Deus. E essa é uma preocupação que Abraão realmente tem aqui neste momento. E vendo isso, não é à toa que lá em Tiago, Abraão é chamado de o amigo de Deus. Então, que outras passagens também ele é conhecido como o pai da fé. Porque ele realmente tinha essa plena confiança em Deus, tinha esse relacionamento tão íntimo com Deus que ele conhecia ao Senhor e sabia que qualquer coisa que Deus determinasse fazer, estaria tudo bem. Contando que a vontade de Deus estivesse sendo feita, estaria tudo bem. Um outro exemplo de fé também que temos é o caso de Ruth. Então, abrir lá. Aqui, Ruth. Aqui no capítulo 1 mesmo, o contexto aqui, basicamente. Então, Ruth havia se casado e com um filho de Noemi, e todos os homens ali daquela casa morreram. Então, o marido de Noemi, o marido de Ruth, o marido de Orfa, que era cunhada de Ruth, eles morreram e as três continuaram juntas, muito apegadas. Então Noemi manda que elas voltem para casa de suas mães para que elas possam se casar de novo. Mas elas querem continuar junto ali de Noemi. Mas depois de muito insistir, então Orfa volta para sua casa. Depois de muito chorar, Orfa volta, porém Ruth continua junto com Noemi. E aqui no versículo 16, então Ruth diz para Noemi: Não me enches para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que me pousares, ali pousarei eu.
O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então, Ruth diz isso com verdadeiro amor, com verdadeira lealdade, não só a Noemi, mas também a Deus. Ah, aqui a gente fica muito claro que Ruth tinha isso muito forte nela, esse amor forte, esse senso de lealdade, ele foi dado por Deus. Ah, e ela queria continuar junto de Noemi, por amor a ela, e também junto do povo de Deus. Ah, isso mostra também essa vontade que ela tinha de buscar ao Senhor, de buscar as coisas de Deus. E um último exemplo, voltando lá para Gênesis 5, que é o exemplo de Enoque. Então aqui, Gênesis capítulo 5, versículo 22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. E lá em Hebreus 11 também fala sobre isso, que Enoque havia alcançado um testemunho que agradou tanto a Deus, que ele não deixou ele ver a morte, ele o trasladou. Que tamanho testemunho deve ter sido esse para que Deus não tenha permitido que ele visse a morte? Ah, esse é o exemplo de consagração de vida que mais me espanta, assim, uma consagração, uma vida tão devota a Deus que Deus não permitiu que ele visse a morte. É algo que eu não consigo nem imaginar como. E pode ser que essas coisas não aconteçam com nós. Talvez nós não vamos ser trasladados para não morrermos. Mas uma coisa podemos ter certeza, que se nós nos consagrarmos a Deus, que se nós buscarmos uma verdadeira amizade com Deus, buscarmos todo dia aprender mais de Deus, buscar conhecer mais do Senhor, buscar relacionamento mais íntimo com Deus, que nós vamos ter grandes bênçãos também. Assim como nós nos aproximamos de Deus, Deus se aproxima de nós. Como lemos lá em João 14, 21, que diz: Aquele que me ama será amado do Pai, e eu o amarei. Então mostra que quando nós nos aproximamos de Deus, buscamos amar mais a Deus, Deus também se aproxima de nós. E como a gente viu aqui, só existem benefícios quando nós fazemos isso, quando nós buscamos verdadeiramente a Deus, buscamos realmente nos entregar a Deus, sabendo que Ele é um Deus vivo, que Ele é um Deus que nos ama, que Ele é um Deus poderoso e que pode cuidar de tudo. Aquilo que Deus fizer será a melhor escolha possível. E, bom, isso é o que eu tinha para falar com os irmãos. Obrigado pela atenção.